Graça e paz, meus irmãos, nós estamos aqui para a nossa quinta lição do nosso seminário de formação cristã e uma alegria muito grande, novamente, poder estar ministrando para vocês a respeito desse estudo, o qual considero de extrema importância para a nossa igreja, de extrema importância para a nossa fé, para a compreensão da nossa fé e para uma operacionalidade, vamos colocar assim, do que é ser cristão no dia a dia, na vida comum, entendermos a nossa concepção, aquilo que nós somos enquanto pessoas chamadas por Deus, escolhidas, capacitadas por Ele para estarmos aqui e exercermos nossa grande comissão também. Nós precisamos entender primeiramente o que nós somos para, a partir disso, de quem nós somos, nós podemos de alguma forma nos relacionarmos com a cultura à nossa volta, com o mundo à nossa volta, dialogar com aquilo que é incerto, impreciso e com as configurações erradas a respeito do que é a humanidade, a partir daquilo que é a verdade, a partir daquilo que é realmente o ser humano, nós, o povo de Deus. Entendemos isso através das Escrituras que nos foi revelado. E por isso eu entendo que é de extrema importância a gente aprender mais sobre antropologia bíblica. É um resumo essa aula, a gente não vai ter aqui as participações, os argumentos que os colegas deixaram na aula. Foi uma aula muito interativa, muito legal, presencial, com algumas boas contribuições dos colegas. A parte também das perguntas, a dinâmica que fizemos no final também não, por óbvio, não vão aparecer aqui na nossa aula gravada, mas a gente tem a síntese, o resumo da aula, um bom conteúdo. Espero que vocês sejam edificados com o que trago aqui para vocês nessa nossa aula de hoje a respeito da antropologia teológica. Antropologia é uma palavra até chique, muito bonita, vamos colocar assim, claro, ela vai dar a antropologia ela vai dar um enfoque diferente no que diz respeito ao estudo comum do homem, a antropologia bíblica. Porque na teologia nós estamos mais preocupados com o quê? Com o que Deus diz a respeito de nós, com o que Deus define sobre o ser humano por meio das Escrituras. Então, mas para a gente conceituar o que é a antropologia, a gente pode entender o seguinte: o antropo, vem do grego, esse anthropos, ou homem, e logia, que significa estudo sobre a razão de alguma coisa, lógica sobre aquilo. Teologia, Deus, logia, novamente, estudo sobre a razão sobre aquilo que você está aprendendo, a racionalização daquilo que você está falando ali, entendendo através de um estudo. Então, essa é a concepção inicial, esse é o termo inicial para que a gente possa ter um ponto de partida só conceitual aqui, antropologia. Mas eu quero ir mais além, eu quero tratar com vocês a respeito de um salmo, para a gente começar a entrar na antropologia bíblica, que é o Salmo 108, no seu verso 4. Um salmo curto, antes de mais nada, bem curtinho, mas assim, extremamente poderoso, extremamente interessante, porque ele traz consigo uma pergunta que é extremamente interessante. A pergunta é: o que é o homem? O que é o homem? É o que diz no Salmo 8, no verso 4. No final a gente lê o Salmo por inteiro. Mas essa pergunta a humanidade se empenha em responder durante séculos e séculos e séculos. Em algum estágio da nossa vida, nós nos deparamos com essa pergunta também. O que nós somos? Afinal de contas, da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o significado da vida? Qual o sentido da vida? O que é o homem? Aí você tem resposta de filósofos, você vai ter resposta de teólogos, estudiosos diversos debatem a respeito dessa grande pergunta: o que é o homem? Você sabe responder o que é o homem? Essa é a razão do nosso estudo. Eu trago aqui para vocês uma imagem que gerei por inteligência artificial, justamente por preguiça também. Digo preguiça de desenhar. Fiz uma imagem que é desse homem, Ele está carregando um fardo, muitos fardos nas suas costas, e ele está amarrado por cordas.
Qual é a análise que eu gostaria de fazer sobre essa imagem que gerei para vocês aqui? E que para você que está ouvindo também. É que na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, a gente tem muita filosofia, muitos estudos, a gente tem muitos ismos, ideologias que foram trazidas, ensinadas a nós e são trazidas por nós na nossa caminhada cristã. Afinal de contas, o que é o cristianismo cristalino, límpido? Será que você consegue ver dentro dessa sua caminhada com Cristo o que é a fé, realmente a fé bíblica, o evangelho sendo vivido na sua plenitude? No passado, os grandes pensadores, os grandes homens, eles tinham essa limpidez e essa claridade em sua mente a respeito do que era o evangelho de Jesus Cristo. Não é à toa que os grandes pensadores ficaram no passado. E a gente tem ainda hoje, sim, alguns bons teólogos. Mas para a maioria da igreja, o cristão comum, vamos colocar assim, que somos a maioria, a gente vive meio que dessa forma. Porque tem muita ideologia, muita filosofia amarrando a nossa caminhada e dificultando a nossa caminhada. Éramos para estar voando, era para estarmos correndo, andando a passos largos na direção de Deus e uma série de problemas serem evitados se nós tivéssemos uma compreensão melhor do que é o ser humano. Veja, você ficou 8 anos no ensino primário, mais 3 ali no ensino médio. Alguns de nós ainda entraram na faculdade. Isso são anos e anos e anos, são vidas. É uma vida inteira de estudo que você passou, aprendendo muitas coisas. Algumas delas, sim, verdades, né? Outras tantas discutíveis. Né? Dentro disso, a gente viu muita filosofia, a gente viu muito filme, músicas, enfim, N coisas que foram sendo agregadas na nossa caminhada de conhecimento, de experiências, e tudo isso nós analisamos na hora de respondermos alguns questionamentos, algumas perguntas que podem surgir no meio da caminhada por parte de quem não é cristão, por parte daqueles que são cristãos, a respeito do nosso modus operandi, vamos colocar assim, a praxis da nossa fé dentro da igreja, fora da igreja. Então existem uma série de ideias e conceitos que a gente foi costurando na nossa fé e que nós carregamos como penduricalhos. E eu separei algumas delas aqui para que a gente possa ter uma ideia um pouco mais límpida de cada uma delas, de como, durante anos, no passar das eras, dos séculos, alguns bons, grandes pensadores foram levantados, grandes líderes foram levantados no meio secular para definir o que é o ser humano. E isso, de alguma forma, direta ou indiretamente, chegou até nós e ajuda a formar o nosso imaginário do que é ser um ser humano e do que é viver nesse mundo qual estamos postos aqui. E, para abrir, eu quero falar sobre o materialismo com vocês. Como diz aqui no slide, o materialismo ele é a cosmovisão que não vê nada além do mundo. O materialismo é escrava dos limites, do que nós podemos ver, do que nós podemos tocar, pensar, do que podemos medir. O materialista ele vai dizer, o que existe é o aqui e o agora. Há uma frase de Karl Marx em que o trecho diz assim: é exclusivamente um ser social, um conjunto de sensações, é um produto dialético da natureza como consequência individual, é um produto dialético das relações sociais. Isso é um materialismo. Isso é o ser humano, a concepção do ser humano por um materialista. É engraçado isso porque o comunista, ele vai pensar, tudo que as pessoas realmente precisam é de comida, é de bebida, é de casa, é de roupa, é de trabalho. É isso que o ser humano precisa, são coisas materiais, bens materiais. Ele vai dizer que a religião é o ópio do povo porque o povo deixa de prestar atenção naquilo que é necessidade do mundo, de todas as pessoas que são os bens materiais. Não há nada mais materialista do que ser alguém marxista.
Ele entende que é isso que o ser humano precisa. Só que o materialista, para ele abraçar essa causa, ele precisa necessariamente suprimir o que é a alma, o sentimento. Ainda que, em se tratando de sentimento, ele vai dizer que a tristeza nada mais é do que uma química que está faltando no teu cérebro. Tu pode tomar um remédio, fazer um tratamento. Tu está depressivo. Na verdade, isso é um desequilíbrio químico. Tudo acontece no teu cérebro. Tudo se resume à substância, a material. Como ele lida com a alma, como ele lida com o espírito. Então, veja o problema do materialismo, de uma concepção materialista. Será que nós não somos, em algum grau, materialistas também? No final, eu falo como isso se reflete na igreja, mais claramente, mas será que a gente não existem pessoas que pensam, cara, na verdade eu quero me relacionar com Deus, com a igreja, porque eu quero saber o que Deus pode dizer a respeito dos meus anseios, dos meus objetivos, daquilo que eu quero conquistar nesse mundo. Quais são os meus objetivos? Como Deus pode me ajudar a alcançá-los? Isso é materialismo. O existencialismo é outra corrente de pensamento que também define o homem. E ele diz que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro você sabe quem você é, depois você existe. Nas palavras de Jean Paul Sartre, o homem existe inicialmente e se define em seguida. É mera possibilidade de ser, definir-se pelo que faz, pela série de seus atos. Ok? Ou seja, um exemplo simples aqui, em se tratando assim bem de doutrina e experiência dentro da igreja. É aquela pessoa que diz assim, não, eu sou assim. Não, eu nasci assim, eu sou assim. É a música Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim. Nenhum pastor vai me mudar. Nenhuma igreja vai me mudar. Religião nenhuma, eu sou assim. Ou seja, ela crê que na sua essência ela é daquela forma e ela luta com a vivência daquilo que ela conhece. Sendo que a Bíblia, na verdade, e por meio do Evangelho, ele, enquanto verdade, ele envolve todo o ser humano por inteiro. Sem que o ser humano faça essa escolha entre o que é conhecimento doutrinário e aquilo que é vivência. Ou seja, a fé cristã ela se baseia numa verdade que é absoluta. E o existencialista vai levar a pensar que cada um tem a sua própria verdade. Olha, eu me defino primeiro, depois eu existo, eu sou aquilo que eu me defini. Uma outra corrente de pensamento, que é bastante forte também, é o secularismo. E o secularista vai dizer, o mundo é tudo o que existe. O agora é o que importa e o eterno deve ser desconsiderado. Deus deve ser posto fora dessa jogada. Veja que interessante, porque secularismo não é um termo que a gente até às vezes pensa erroneamente que é um termo pontual, um tema para os nossos dias, né? Aquilo que é secular nos nossos dias. Na verdade, o secularismo é um termo até bastante antigo. Eu trago aqui um recorte do pastor James Boyce e antigamente era tratado como da mesma forma, ou seja, sempre houve uma preocupação com o secularismo. Não é um termo necessariamente recente. Olha o que diz James P. Boyce, aspas para ele. Se há uma palavra que descreva melhor o modo de pensar de hoje, essa palavra é o secularismo. É um termo que abrange uma variedade de outros ismos, tais como humanismo, relativismo, materialismo e pragmatismo. Ele descreve a estrutura mental e de valores da nossa época. Ou seja, o secularismo, ele sempre vai ignorar tudo aquilo que é histórico, o nosso lastro histórico. Quantos de nós se interessam, por exemplo, pela história da igreja? Em como nós chegamos aqui, em como a nossa estrutura de fé foi pensada, elaborada, quem é que definiu, qual era o concílio.
Aqueles homens que no passado escreveram tratados, confissões, catecismos que ajudaram a moldar aquilo que nós entendemos hoje como evangelho. Ou seja, você vê que quem ignora isso, além de ter uma grande perda, uma perda histórica, uma perda teológica, uma perda intelectual, né, torna aquela fé mais vaga, né, meio solta, com pontas muito soltas. É aquele cara que vai colocar tudo no mistério, porque ele não consegue responder, ele ignora aquilo que é doutrina, aquilo que é a ortodoxia. Então, as igrejas, os cristãos, eles pensam na relevância da igreja no mundo hoje e eles entram num modismo como resposta ao secularismo. Mas será realmente que o caminho é ser moderno e, de alguma forma, desvirtuar a igreja, a ortodoxia, o costume, aquilo que é bom de ser pensado a respeito da igreja, olhando para o passado e vendo tudo aquilo que a gente acertou no passado? Será que nós precisamos repensar a igreja realmente? Ou será que a gente não pode fazer uma igreja moderna à moda antiga? Ser clássico, dar boas respostas diante do que já deu certo no passado, daquilo que é a forma correta de pensar o evangelho? A mim, me parece que sim. Uma outra corrente de pensamento que define o ser humano bem, mas mal, né? Mas erroneamente, é o humanismo. O humanista vai dizer que todas as coisas são para a humanidade, tudo existe para o homem e visam a sua glória. O homem, portanto, é o centro do universo. O homem, enquanto Deus, hostiliza o Deus do cristianismo. Abraham Maslow é um humanista bastante conhecido, ele criou a pirâmide de Maslow. Ele tem uma frase que diz: um homem deve ser tudo aquilo que ele é capaz de ser, exercer o seu potencial enorme, todo o seu potencial deve ser desenvolvido. Ele tem a pirâmide de Maslow, como eu comentei, e ela tem na sua base as necessidades fisiológicas, como comida, água, descanso, respiração, etc. Depois, a segurança, onde está ali a sua proteção, sentir-se fora de perigo, né, e sem riscos. O seu relacionamento, ou seja, amizade, afeto, família, a sua intimidade. Aí vem a estima, quase no topo da pirâmide, onde vai ter o prestígio, o conhecimento, as conquistas. E por último, no topo da pirâmide está quem? Quem é que está no topo da pirâmide? A sua autorrealização. Que aí é atingir o seu potencial máximo, né? A autorrealização, tu conquistou todas as coisas. O nosso irmão Isaac deu uma contribuição ainda que Maslow, já no final da sua vida, ele parece reconhecer Deus e coloca Deus como alguém que está no topo da pirâmide. Veja bem que como isso é triste e é errôneo pensar assim. Porque tu tá indo meio para um gnosticismo aqui, né? Através de todas as tuas realizações, de todo o conhecimento que tu adquire na tua vida, lá no final tu chega no pleno conhecimento que é Deus. Cara, bastasse para ele ler Provérbios, ler o que diz Salomão em pouco tempo, o que é a vida. Na verdade, o erro dessa pirâmide de Maslow, que muitas pessoas que estudam marketing, estudam artes, administração, elas aprendem, nos é ensinado como uma verdade aqui, é que Deus não está posto na base dessa pirâmide. Será que é a necessidade fisiológica na base da pirâmide? Sendo bem prático, Deus esquece, óbvio, isso é humanismo. Deus não está nessa jogada, não interessa o que Deus pensa. Apenas a necessidade fisiológica, segurança, relacionamento, estima e autorrealização. Esquece o que Deus pensa ou tem a dizer, o que Deus define para nós. Será que o ser humano é isso? Necessidades básicas, necessidades psicológicas e uma autoatualização, realização? É isso? Cara, isso é pouco, realmente é pouco e é triste também.
Nós temos também o relativismo. E no relativismo ele vai dizer, tudo é relativo e não existe absolutos. Deus não é levado em consideração, pois é absoluto. Protágoras, o sofista, ele diz, o homem é a medida de todas as coisas. Veja que essa frase ela ilustra a crença de que a realidade ela é subjetiva e ela depende pura e simplesmente de uma perspectiva individual. As pessoas vão dizer, essa é a tua verdade. A fé, com o passar do tempo, o cristianismo ele foi sendo renegado ao âmbito privado justamente porque houve um relativismo do que é o cristianismo, do que é a fé, do que é o evangelho, que é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, com V maiúsculo, a verdade acima de todas as verdades que possam existir e que possam, de alguma forma, por serem verdades, de alguma forma nos apontar para Deus. Cristo é a plena revelação do que é Deus e Ele é a verdade, as suas santas escrituras são a verdade. Acontece que com o passar dos anos, o relativismo teve esse forte poder de levar as pessoas a pensarem que não, cara, não tem que discutir isso, cara, isso é, eu respeito, é a tua fé. Eu respeito, cara, isso é o que tu acredita, fica pra ti, pra tua família, lá dentro da tua casa, dentro da tua igreja, entendeu? Cara, não interessa aqui no debate público o que fala a tua fé. Mas veja bem, a pessoa que diz isso, na verdade, ela impõe a verdade dela sobre uma verdade, porque sempre haverá uma verdade sendo imposta, sempre haverá um Deus a ser cultuado. Então a gente acaba caindo nesse problema grave, né? E a gente tem esforços inúmeros também de homens e mulheres desenvolvendo ciência, desenvolvendo estudos, apostando na academia, no conhecimento, no bom comportamento, no testemunho, para que a gente consiga fazer com que a nossa fé desague na sociedade, no mundo lá fora e não fique no âmbito privado, mas que a gente consiga responder às questões do mundo, fazendo boa apologética. O relativismo é uma praga, e até mesmo dentro da igreja, porque as pessoas hoje pensam assim, eu não vou me submeter à igreja, chegou um momento aqui que eu não gostar mais, eu chuto o balde e eu vou para a próxima igreja que tem ali na esquina também. Pregar a palavra e ter o evangelho como centro, isso daí um monte de igreja tem, não um privilégio nosso ali do botânico. As pessoas não querem se submeter, mas elas relativizam a igreja, relativizam a palavra pelo número de placas, doutrinas, costumes, interpretações teológicas que existem. Isso é uma desgraça dentro da igreja. E talvez aqui o nosso calcanhar de Aquiles da reforma protestante, porque a partir dela a gente passou a ter essa diversidade de denominações, de ministérios, e a gente tem uma facilidade muito grande em não conversarmos com nós mesmos dentro da cristandade, né? Nós não temos uma voz uníssona. Eu acho muito bom, sim, que nós não temos um papado. Acho, sim, muito bom, defendo isso. Acho que é mais interessante, acho que é mais assertivo também. No entanto, a gente recai nesse problema. Nós temos uma relativização daquilo que é a tradição cristã, daquilo que é interpretações teológicas, costumes e afins. É uma desgraça. Mas o que? Para onde esse monte de ideias pode nos levar? Augusto, no fim das contas, qual é o problema, cara, disso tudo? Se tudo que existe é o que se pode tocar, como diz o materialista, se tudo o que existe é o que importa é o agora, como diz o secularista, se o homem é o centro do universo, como diz o humanista, se o que importa sou o eu, se a verdade é relativa, cara, aonde tudo isso vai parar, meu? Aonde tudo isso para? Qual o problema disso tudo? O problema disso tudo é pessoas como essa daqui que trago para vocês. Um Adolf Hitler, um nazismo. Ou você pensa aí ingenuamente que as leis são
um tipo de freio moral para nossa sociedade. Cara, não seja burro, não seja ignorante, não seja estúpido. Não é. Cara, não é. A gente pode fazer um partido, a gente pode demorar o tempo que for, a gente pode colocar políticos com uma ideologia lá no poder e eles vão fazer leis, eles vão mudar a Constituição, eles vão fazer emendas, eles vão mudar as leis. E as leis responderão ao espírito do nosso tempo. Em um mundo sem Deus, quem pode definir o que é certo e o que é errado? Quem pode? Em um mundo sem Deus, quem pode dizer que guerras, a opressão, os crimes, o mal, isso é errado? Auschwitz, o Gulag, quem pode dizer que isso é errado? Todas as ideologias e filosofias arrastam o ser humano para o nada. O nada. A morte te espera de braços abertos, o ponto final, e o absoluto nada, o vago, te espera no final, se tu te agarra, se essas ideologias definem quem tu é, o teu ser. O apologeta William Lane Craig, ele tem uma frase e diz, uma não, muitas, né? Mas destaco uma aqui que diz, esse é o horror do homem moderno. Por acabar em nada, ele nada é. Então, a pergunta que trago para vocês é, qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta que faço agora. Qual o sentido da vida? Qual o valor? Qual é o propósito da vida? Schaeffer, ele tem uma ilustração interessante que diz o seguinte, o andar de cima é onde está Deus, o valor, o sentido e o propósito. E o andar de baixo é onde está o homem e o mundo físico. A pessoa que desconhece a Deus, que compartimenta a vida entre tudo aquilo que é físico, material, o eu, aqui embaixo, ele procura constantemente dar saltos de fé, tentando agarrar aquilo que está lá em cima, aquilo que é sentido, aquilo que é valor, é propósito ou é Deus. Ele vai dizer o seguinte, ele vai lá e busca assim, minha esposa. Minha esposa é tudo pra mim, ela me dá sentido na vida, o meu trabalho, os meus filhos. Isso é o que dá sentido, valor e propósito. Mas, preste muito bem atenção nisso. O mundo, ele não passa a ter um sentido real só porque você atribui um sentido qualquer para esse mundo. Não é porque você dá um sentido que esse mundo tem um sentido. E é necessário haver um sentido último, uma verdade absoluta. É necessário que o homem faça essa pergunta lá inicial. O que é o homem? E ele saiba definir o que é o homem para que ele consiga, a partir disso, entender o mundo à sua volta, o sentido, o valor e o propósito da vida. Tem uma história que é a história de um astronauta, está perdido no universo. Ele está ali num planeta relativamente pequeno e ele descobre que tem ar nesse planeta. Então ele tira o seu capacete, não dependendo mais do oxigênio, consegue viver ali. Ele explora o planeta e vê, interessante, dá para morar aqui. E ele está sozinho, suspenso na imensidão do universo. Então, ele começa a ficar triste porque ele vê que a vida dele vai ser aquilo ali, ele está sozinho, suspenso na imensidão no universo, naquele planeta. Então ele lembra na verdade que existem, duas poções na sua mala. Uma delas é a poção da eternidade. Uma poção mágica e maravilhosa que vai dar para ele a eternidade e ele não vai enfrentar a morte. A vida eterna. A outra poção é um veneno feroz e terrível que tirará a vida dele.
Então ele entra naquele dilema terrível, ele está naquele lugar, suspenso no universo, sozinho, naquela imensidão. E ele vê que sua vida não tem sentido algum, ele não tem uma outra pessoa ali com ele, e totalmente desesperado e em pranto, necessitado de uma existência, ele diz, e sem ninguém para interagir com ele diz, eu vou tirar a minha própria vida, eu vou me matar e vai ser agora. Então ele vai lá e abre uma daquelas cápsulas ali e toma o veneno. Ele ali ansiando pela morte, de joelhos naquele planeta sozinho, solitário ali, quando de repente ele não morre, ele vê, meu Deus, eu não morri, já se passaram 1 minuto, eu ainda não morri, o que aconteceu? E ele olha com mais calma, ele tomou a poção errada, ele tomou a poção da imortalidade. E agora ele estava condenado a viver eternamente, sozinho no universo. William Lane Craig ainda tem uma outra frase e ele diz: se Deus não existe, a própria vida se torna sem sentido. O homem e o universo ficam sem um sentido útil. Portanto, meus irmãos, mesmo que nós fôssemos eternos, nós nos perguntaríamos, mas afinal, e daí? E daí? Qual é a moral? Então, para que haja um sentido útil, o ser humano ele precisa, sim, da imortalidade. Mas não somente isso, ele precisa de Deus. E se Deus não existir, o ser humano não tem nenhuma coisa nem outra. Não vai ter Deus e não vai ter a imortalidade. O fato é que Deus é proprietário de tudo. Eu usei essa palavra proprietário para ficar bem marcada mesmo. Porque às vezes me parece que até a palavra Senhor tem se esvaziado. Deus é proprietário. Ele é o dono de tudo. E deu pra bola. Isaías 43, no verso 7, diz: a todos os que são chamados pelo seu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Eita! A criação do homem ela é resultado do conselho da Trindade Divina que diz em Gênesis 1, 26, aspas para a palavra gloriosa do Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O plural majestático, Elohim do hebraico, Deus ou deuses. Esse é o Deus que nos fez, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus diz, façamos. Mas veja, embora ele esteja ali se dirigindo possivelmente às hostes angelicais, aos principados que estão ali diante do trono dele, ele fala, façamos. Deus não deliberou com tudo que ele já havia criado antes de criar o homem, ou seja, não precisou de ajuda de nada nem de ninguém, ele criou sozinho. Ele fez o ser humano pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, em Gênesis 2, no 7, diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Amém. A criação do homem é o clímax de toda a criação. Deus teve um cuidado muito especial para conosco. Ele criou o homem. Mas não somente em Gênesis 2, no verso 22, Deus cria a mulher a partir da costela de Adão. Em todo o Antigo Testamento você vai ouvir apenas uma vez esse termo em hebraico que se fala tselah, T-S-E-L-A, tselah, que é igual a costela. Ele pode significar que Deus tomou sim a costela, mas que também que ele tenha tomado todo o lado de Adão, ossos, carnes, artérias, enfim. Tanto é que o próprio Adão vai falar depois lá em Gênesis 2:23. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos.
Portanto, meus irmãos, o que quer dizer isso no fim das contas? É que a mulher compartilha da mesma essência do homem. Mulher e homem são a imagem de Deus. Isso é muito significativo para nós, para nossa fé, para a fé cristã. Tem um vídeo que é a imagem de Deus do Bíblia Project em português. Vou pedir para que você acompanhe, veja esse vídeo no YouTube. Ele é um complemento à nossa aula, um material de apoio que está disposto no grupo de estudos do nosso seminário, mas não somente, né? Você pode, é um material livre, está aberto ao público, ele está lá no YouTube. Então, busque lá por Imagem de Deus, do Bíblia Project português, ok? Eu não vou passar o vídeo aqui para nós, porque não, o YouTube, Spotify pode derrubar. Se você vivesse nos tempos bíblicos, é provável que estivesse sob a autoridade de um rei. E muitos desses reis... É isso, galera, não vou colocar o vídeo. Bom, racismo é pecado, eu não preciso nem ter muito o que argumentar, né? Por mais que existam algumas pessoas, lamentáveis pessoas dentro da própria igreja que vão dizer que os negros vêm de Cã ou vêm de Caim, como algum tipo de punição, cara, isso é tão podre, isso é tão escroto que eu fico de veras chateado, né? E coloco aqui para vocês, o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, isso é maravilhoso. A Bíblia é muito clara com relação a isso, não há grego, não há escravo nem livre, todos são iguais diante de Deus, ok? Acho que cabe essa ponderação aqui. Um dos termos que mais geram treta com relação à antropologia bíblica é definir o homem de forma dicotômica ou tricotômica. O dicotomista vai se agarrar em Gênesis 2:7, onde Deus sopra e faz dele alma vivente. Mas o tricotomista, deixa eu pegar aqui o texto, é o texto de 1 Tessalonicenses, no seu verso 5, 23. Abrindo aqui minha Bíblia para que eu possa ler para vocês. E a palavra de Deus diz o seguinte: que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aqui então, conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês. Paulo parece aqui dizer que existe, portanto, uma distinção entre corpo, alma e espírito. Assim como o dicotomista vai dizer que não, na verdade, corpo sim é uma coisa, a alma e o espírito são a mesma coisa. E de fato, meus irmãos, há de se ponderar algo aqui sobre isso. Embora isso gere discussões, a gente precisa reconhecer que aqui, meus irmãos, não existe uma unanimidade na igreja, não existe um martelo batido sobre isso. Você vai encontrar bons argumentos dicotomistas quanto bons argumentos tricotomistas. Haverão essas distinções, ainda que a maioria dos reformados seja dicotomista. Mais recentemente, ali depois com o Watchmani, o meio pentecostais, os dispensacionalistas também, eles acabaram adotando a tricotomia. E no meio pentecostal eles vão dizer que, na verdade, existe sim o corpo, a alma e o espírito, e o espírito seria algo especial. O espírito é aquilo que te dá a conexão com Deus. É algo santo que há dentro de ti. Ele te dá a conexão com Deus. É algo bom que tu traz contigo. Só que veja, isso é problemático porque parece derrubar ou ir contra a doutrina da depravação total. Nesse ponto, o dicotomista
tem um argumento até assertivo, porque ele vai dizer que, sim, o corpo e a alma estão corrompidos pela queda, pelo pecado. O tricotomista ele vai dizer que, na verdade, existe algo ali bom dentro de ti, que é esse aspecto espiritual. O teu espírito é por meio do teu espírito que tu vai se conectar com Deus. Talvez o tricotomista possa dizer, ok, mas o reformado dicotomista também diz que nós carregamos a imagem de Deus. E se nós fizemos alguma coisa boa, é porque Deus colocou em nós. Então quer dizer que por mais que eu esteja corrompido, ainda assim eu trago comigo esses dons, esses talentos, a capacidade de ser co-criador com Deus, independente de se eu sou cristão ou não. Eu posso fazer uma coisa boa e isso vem de Deus. Ou seja, eu estou corrompido sim, mas existe algo de bom na minha concepção humana. Isso parece também contra a depravação total. É um assunto difícil. A gente precisa, antes de mais nada, ter a humildade de reconhecer que é um assunto difícil, extremamente difícil. A dicotomia, ela foi abraçada por Agostinho, ela foi abraçada pelos reformadores e ela é mais amplamente aceita. E é excelente. É uma excelente compreensão. Você vai ter Gênesis 41:8, Salmo 42:6, Mateus 20:28, Mateus 27:50, João 12:27, Apocalipse 6:9, bons versículos para sustentar essa ideia. Sim. A tricotomia ela foi abraçada por Clemente de Alexandria, por Gregório de Nissa, Orígenes. Você vai ter versículos como 1 Tessalonicenses 5:23, como ler aqui, Hebreus 4:12. A palavra é como espada, né? Ela vai na divisão entre a alma e o espírito. Você vai ter Marcos 12:30, 1 Coríntios 2:14, também 1 Coríntios 3:4. Eu tendo a ter uma compreensão tricotomista, mas eu não gosto de bater um martelo. Eu me agarro ali em Hebreus 4:12, né, a divisão da medula, os ossos que ele fala, né, alma e espírito. É um assunto delicado, é difícil de você abraçar, né, e ter uma posição fechada sobre isso, né. Mas isso também é um tipo de ensino periférico ao cristianismo, não abala em nada o core da nossa fé, né? O tronco, a coluna da nossa fé, essa compreensão. Engraçado é que, sim, que todo dicotomista, ele, em algum grau, ele é tricotomista, porque ele crê no corpo, ele crê na alma, mas o Espírito Santo faz morada nele. O corpo dele é templo do Espírito. Então, quando o Espírito Santo vai habitar nele, ele passa a ter ali também, né, o corpo, alma e espírito, ainda que esse espírito seja o Espírito Santo. Temos aqui, então, na concepção do cristão reformado, histórico, tradicional, um tricotomista. Brincadeiras à parte, seguimos em frente aqui, meus irmãos. Adão foi criado primeiro. Nós lemos lá em Gênesis 2:7. Eva foi criada como adjutora de Adão. Está lá em Gênesis 2:18-23. Adão deu um nome a Eva. Isso está lá em Gênesis 2:23. Eva pecou primeiro. Está lá em Gênesis 3:6. No entanto, também em 1 Coríntios 15, no verso 22, nós lemos: em Adão todos morrem. Todos morrem. Mas por que eu trago isso aqui? No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, ele criou homem e mulher. Nós não temos uma diferença entre os seres, enquanto imagem de Deus. Lá em Gênesis 5, no 1 e verso 2, a gente lê isso. Mas também é preciso dizer que Deus parece fazer uma distinção. Parece não, ele faz uma distinção e deixa lá bem clara de que o homem exerce um papel de liderança sobre a mulher, sobre a família, sobre tudo. O homem masculino, ele exerce uma liderança. E a mulher, feita como adjutora, ajudante desse homem, também exerce um tipo de liderança. É difícil colocar palavras, mas não há palavra diferente.
do que dizer secundária, uma liderança secundária. Então, até tem uma palavra, veja como isso é interessante, né? Tertuliano tem uma frase que separei aqui, e ele diz assim, ele se referindo às mulheres, né? Olha que essa compreensão já é bastante antiga também na igreja, né? Vocês são a porta de entrada do diabo, são as devoradoras da árvore proibida, vocês destruíram facilmente o homem e a imagem de Deus. Nossa, cara, certamente esse cara era esse cara era solteiro, né? Para ter uma concepção dessa das irmãs. Bom, fato é que em Adão todos morrem, né? E essa frase de Paulo nos dá a dimensão da liderança de Adão. Ele não soube cuidar, proteger, guardar, como está lá em Gênesis, né? Ele não soube guardar o papel, sua grande comissão que lhe foi dada lá, não cuidou de Eva, e os dois pecaram. Mas há uma responsabilidade muito grande que cai sobre Adão, sobre o homem. Ele falhou. Sim, ela pecou primeiro, né? Ele veio a pecar depois, mas a falha, a responsabilidade de Adão de cuidar da sua família, ela é muito grave, extremamente grave. Acontece que essa queda, ela fez com que tudo se deturpasse. Até mesmo o conceito que nós temos de família moderna. Existia uma série que é o Modern Family, ou Família Moderna, que é essa daqui, e ela tenta ali, de alguma forma, normalizar o casamento, a família homoafetiva, como a gente pode ver aqui na foto, né? 2 homens que têm uma menina, né? O que acontece? Acontece que, ao abandonar Deus, o ser humano ele tenta forjar sua própria identidade, dando, portanto, um significado próprio para a vida. Só que com isso nós carregamos um fardo enorme em nossas costas. O homem, o pobre ser humano, quem ele é, minúsculo ser, tem que carregar esse grande fardo de dar significado ao mundo, ao universo, a quem ele é. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão deprimidas, ansiosas, solitárias por tentarem ver o universo a partir de si mesmo e serem o centro do universo, como se tudo rodasse em volta delas e tudo tivesse que atender os seus anseios, as suas expectativas e os seus objetivos. Não, 1000 vezes não, e tá errado. Por isso que nós vamos ter a deturpação da família tradicional no modelo bíblico, conforme Deus estabeleceu lá em Gênesis, que começou a ruir e a cair e a ficar estranha a partir do pecado de Adão e Eva. E da irresponsabilidade e falha de Adão no cuidado da sua família. A primeira pergunta de Heidelberg que eu trago aqui para vocês, com resposta linda e maravilhosa para responder essa questão. A pergunta 1 diz: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Amigo, presta atenção nisso. Qual é o teu único fundamento na vida e na morte? O único. E ele responde de forma tão bela e tão maravilhosa. Ouça a resposta à pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Oh, glória! Isso é lindo demais, isso é poético, isso é lindo demais, isso é extremamente profundo, é isso que eu sou, isso me fundamenta, isso é antropologia bíblica. Fato é que por mais que existam inúmeros problemas, o ser humano trazendo para consigo seus relacionamentos quebrados, nós temos
a cruz, e a cruz restaura a ordem dos papéis. Eu deixo aqui alguns versículos, em especial quero ler o verso Colossenses 3. Vou pegar aqui na minha Bíblia, é Colossenses 3, 18 e 19. Você também tem aqui alguns versos, né? Efésios 5, 22, 33, Tito 2, 5, 1 Pedro 3, do 1 ao 7. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, verso 18 e 19, esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer como cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Meu amigo, tá posto aqui a ordem, entendeu? Essa é a ordem das coisas. A cruz estabelece isso, porque a mulher passa pela cruz, o homem passa pela cruz, os dois morrem para si mesmos e agora eles são filhos de Deus. E eles levam sua cruz todos os dias. E o homem que é estúpido, o homem que é arrogante, é vagabundo, o cara que não quer saber da mulher, dos filhos, ele passa pela cruz, ele morre para si mesmo, ele nasce de novo e agora ele é um pai amoroso, ele ama sua esposa, ele defende ela, ele é trabalhador, ele tem planos, ele vive como um cristão, ele congrega em uma igreja, ele faz parte de um corpo que é a igreja. Ele trata bem a sua mulher, os seus filhos agora, porque ele nasceu de novo. Como é que uma mulher, que mulher do mundo, que também passa pela cruz, morre para si mesma e nasce de novo, não vai querer amar e respeitar um homem desses? Um homem que é capaz de morrer por ti? A cruz restaura o modelo de família, o modelo bíblico de família. É necessário passar pela cruz. É por isso que quando a gente lê esses versículos de forma isolada, ou alguém do mundo, um mundano qualquer aí, lê e acha horrível, isso é muito patriarcal, isso é machista, mas é óbvio, minha filha, tu nem morreu de novo, tu nem nasceu de novo, tu não entende nada, as coisas espirituais são para as pessoas espirituais, não é para ti. Não é pra ti, meu, tu é cega. Enquanto as escamas não caírem dos teus olhos, tu não vai conseguir ver a beleza do reino, a doçura do evangelho. Então, cala tua boquinha, não precisa da tua opinião. Deixa eu ficar aqui com a Bíblia, que é a verdade. Ao menos que tu nasça de novo, daí a gente pode conversar sobre isso. Do contrário, não tem negociação. Esse é o modelo de família. E o ser humano, ele é posto como família. Cara, isso aqui, ele é lindo. Cara, isso aqui é lindo. Presta muita atenção nisso. Isso é antropologia bíblica, teológica, cara. Quando tu entra pra fé, quando tu te converte, quando começa a entender quem realmente tu é enquanto ser humano, a concepção que Deus te dá inicialmente, antes de mais nada, isso significa algo extremamente interessante, meu irmão. 1 Pedro 1:22. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, vou ler para você. 1 Pedro 1:22. Olha que legal. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Amém? Amem uns aos outros. Mateus 12, vamos lá no verso 50. Mateus 12, no verso 50. Se você tem Bíblia, acompanha comigo, senão fica tranquilo aí que eu já estou abrindo aqui e leio para você em alto e bom tom. Mateus 12, no seu verso 50. E a palavra de Deus diz o seguinte. Jesus falando, tá, meu amigo, minha amiga? Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eita, glória! Ou seja, ser cristão, nascer de novo, faz com que a tua constituição, enquanto ser humano, enquanto ser criado por Deus, nascido de novo, seja pertencente a uma família. Você não é o que você é simplesmente e posto, jogado ao mundo e ao léu e meu amigão, tapinha nas costas e viva com isso. Não, cara, agora tu pertence a uma família da fé. É uma família muito grande.
É uma família global, de uma igreja invisível, e ela se materializa ali na tua igreja local, na comunidade. Tu pertence a uma família. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Nós somos parte de uma grande família. E essa é uma das concepções mais maravilhosas da antropologia bíblica, o ser humano como família. Nós somos família. Cara, nós somos família, meu. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso, cara, e meu desejo é que isso te envergonhe, te dê um tapa na cara. Pra gente pensar como a gente tem se relacionado com a igreja, como a gente tem se relacionado com os irmãos, sobre as nossas prioridades enquanto igreja, nesse mundo louco e corrido, nossos sonhos, nossos anseios, e a igreja de Jesus, cara. Meu, isso é muito fera, meu. É isso. Indo para o nosso final, Salmo 108, a gente consegue começar a responder a nossa pergunta inicial. O que é o homem? Cara, o que é o homem, cara? Salmo 108. Ele diz assim no Salmo 108, vou ler para você. Lê curtinho. Ó Senhor, nosso Senhor, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu, tu o criaste, para a lua e para as estrelas. Tu puseste nos céus lugares que é um simples ser humano, para que penses nele. Quem é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas, o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O que nós acabamos de ler aqui não é nada mais, nada menos do que essa resposta sobre o que é o ser humano a partir de quem é Deus. Portanto, a melhor resposta para o que nós somos é descobrirmos quem Deus é. Deus é gigante, Deus é infinito, Ele é alto, Ele é totalmente poderoso, Ele é muito, muito, muito grande. Isso nos coloca no nosso devido lugar. Uma das questões que era da dinâmica que nós fizemos ali, nós fizemos alguns grupos, 5 grupos, e debatemos a respeito do materialismo, existencialismo, do secularismo, do humanismo, do relativismo e as implicações que essas filosofias, essas ideias, como elas afetam de alguma forma a igreja. E não te parece? O que é a teologia da prosperidade se não o materialismo? O que é o desigrejado, se não o existencialismo? O que são as igrejas algumas igrejas não confessionais, algumas igrejas da modinha, vamos colocar assim, pragmáticas, senão o secularismo? O que é a teologia coaching, senão o humanismo, querendo desenvolver o ser humano e seu potencial ao máximo? O que é, colocar aqui o desigrejado, senão o relativismo? Relativizando a igreja, sua história, congregar, fazer parte. Veja como essas correntes filosóficas, elas estão vivas e elas afetam a nossa compreensão do Evangelho. E é por isso, meus irmãos, que eu
entendo que essa é uma das aulas mais importantes. Assim, todas as nossas aulas serão bastante importantes, né? O que a gente já viu até aqui é extremamente importante, né? Mas essa compreensão do que é o homem, ela precisa estar vívida, cristalina e clara. O homem pecador caído, mas feitura de Deus, resgatado por Ele mesmo, transformado por Ele. Para que nós possamos cada vez mais nos limparmos, nos santificarmos e tirarmos esses fardos, essas amarras, essas cordas que nos prendem na caminhada cristã, para que a gente consiga caminhar a passos largos, com mais vitalidade, para podermos também carregarmos, encorajarmos, ensinarmos aqueles que estão se arrastando e carregando fardos terríveis por não terem uma melhor compreensão do Evangelho. Essa é a antropologia bíblica do nosso seminário de formação cristã, e que Deus abençoe a ti e tu possa continuar presente conosco, aprendendo conosco, estando nas nossas aulas sempre primeiro sábado desse ano de 2024. E se você perder, terá sempre um resumo, uma síntese também nas redes sociais, no podcast do Botânico também. Enfim, Deus abençoe você. Pense sobre isso, rumine isso no seu coração, trabalhe isso no seu coração, e que o Espírito Santo possa te ajudar nessa caminhada a ser cada vez mais parecido com Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu velho, minha velhinha. Até a próxima. Falou!